Capítulo 4. Revelação. Pouco sabemos sobre o começo da vida de Maomé. O relato mais confiável de sua vida antes de aceitar a vocação profética, aos 40 anos de idade, vem do Corão. Não te encontrou órfão e te amparou, não te encontrou errante e te guiou, não te encontrou pobre e te enriqueceu. Mais tarde, tradições muçulmanas embelezariam a crueza dos fatos com detalhes lendários, mais ou menos como os evangelhos de Mateus e Lucas acrescentam histórias lendárias ao nascimento e à infância de Jesus. Versões poéticas de verdades teológicas, elas refletem sobre a natureza da missão de Cristo e indicam que ele já estava desde o útero materno destinado à grandeza. Tanto Jesus como Maomé tornaram-se heróis, quase no sentido clássico da palavra. Ambos abrirão novos campos de experiência, defrontaram-se com situações de grande perigo e ofereceram a seus povos a dádiva que transformou suas vidas, como Prometeu, que roubou o fogo dos deuses e o trouxe à terra para iluminar a vida dos homens. Histórias a respeito da infância de tais heróis normalmente os apresentam preparados para seu destino excepcional por forças além de nossa compreensão. Jesus se tornou um curandeiro carismático, e o milagre foi um elemento notável de sua vida adulta. Maomé, por outro lado, não operou milagres. Ele sempre disse que a revelação do Corão era em si um milagre e sinal suficiente de sua origem divina. Insistia ser um homem como outro qualquer e o Corão o confirma. Na passagem citada, revela que Maomé era um errante quando Deus se revelou. As histórias milagrosas a respeito da gravidez de sua mãe e de sua infância não são características do resto de sua vida, e sim reflexões poéticas sobre a natureza de sua profecia e revelam a convicção futura que teriam os muçulmanos de que ele era o esperado das nações. Mesmo judeus e cristãos esperavam ansiosos sua vinda. Acredita-se que um monge cristão tenha profetizado a vinda do profeta árabe para Zayd ibn Amr, o Onif. Este é um tema recorrente nos primeiros anos da vida de Maomé e da comunidade muçulmana. Na verdade, os árabes do Hejaz tinham muito pouco contato com os cristãos e não sabiam quase nada a respeito do cristianismo. Foi somente após a morte de Maomé que os muçulmanos se depararam com prósperas e ativas igrejas na Síria e na Palestina. O Corão mostra uma compreensão muito limitada da fé cristã, mas não é antagônico à religião de Jesus. Ele vê a revelação de Maomé como a continuação e a confirmação da fé mais antiga. Cristãos árabes da igreja siríaca traduziram uma passagem dos evangelhos de um modo que indicava que estavam à espera da mensagem de Maomé. Jesus disse que após sua morte enviaria a seus discípulos um Consolador, o Paráclito, que os lembraria de tudo que ele lhes ensinara e os ajudaria a entender seu ensinamento. No lecionário siríaco, Paráclito foi traduzido por Munaema, palavra que, após o ocorrido, soava muito próxima a Muhammad. Outros cristãos árabes leram, em lugar de Paráclito, Periclitos, que em árabe pode ser traduzido por Ahmad. Esse era um nome comum na Arábia e significa, como Muhammad, o louvado. Maomé certamente ouviu falar dessa tradução, pois o Corão faz referência à crença de que Jesus predissera que um outro profeta, de nome Ahmad, viria depois dele e confirmaria sua mensagem. Também se acredita que os judeus da Arábia, que viviam nos assentamentos agrícolas ao norte, estivessem à espera de um profeta que surgiria na península. Pode ser que então tenha ocorrido um ressurgimento do messianismo, que manifestava em termos tradicionalmente judaicos a inquietação dominante na Arábia no período final da Jahiliyyah. De fato, um rabino de grande devoção emigrara da Síria para Yatrib. Quando perguntado sobre o motivo pelo qual trocara uma terra gentil e fértil por outra de privações e fome, respondera que queria estar no Hejaz quando o profeta viesse. Sua hora chegou, disse ele às tribos judias em Yatrib, e não deixem que ninguém se aproxime dele antes de vocês, ó judeus, pois que será enviado para derramar sangue e tornar cativas as mulheres e as crianças daqueles que se lhe opuserem. Não deixem que isso os afaste dele. A efervescência messiânica teve grande impacto sobre os árabes de Yatrib, que sentiam que sua religião era inferior e inadequada se comparada à revelação que os judeus possuíam em suas escrituras. Mais tarde, um deles recordaria a tensão existente entre judeus e árabes no oásis. Nós éramos politeístas adorando ídolos,
Enquanto eles, os judeus, vinham do povo do livro, detentor de um conhecimento que não tínhamos. Havia constante inimizade entre nós e quando levávamos a melhor sobre eles e incitávamos seu ódio, diziam, o tempo chegou em que será enviado um profeta. Com a ajuda dele, nós os mataremos, assim como pereceram as tribos de Ad e Irão. Sempre os ouvíamos dizer isso. No capítulo 7, veremos que isso preparou os árabes de Yatrib para Maomé e que, quando o encontraram, reconheceram-no imediatamente como aquele que estava por vir. Também os evangelhos falam de um sentimento de intensa expectativa na Palestina, onde, ao que parece, havia um clima messiânico semelhante. O profeta que fala em nome de Deus é também, em sentido profundo, o porta-voz de seu povo, expressando suas esperanças e medos. Compartilhará com eles o desassossego e a perturbação de seu tempo, mas será capaz de abordá-los em maior profundidade. As histórias sobre as expectativas de judeus e cristãos refletem o desconforto espiritual na Arábia no começo do século VII, mas também demonstram o poderoso efeito que heróis como Jesus ou Maomé têm tanto em sua geração como em gerações futuras. O que conseguiram é tão notável e tão em sintonia com as necessidades de suas épocas que parecem ter sido predestinados de forma misteriosa a satisfazer as aspirações religiosas do passado. Maomé tinha aguda consciência do mal-estar que afligia a sociedade de Meca, apesar de seu recente e espetacular sucesso. Ele nascera por volta de 570 no clã dos Hashim, cujo poder declinara e que então se sentia em desvantagem. Hashim ibn Abd Manaf, avô dos Coraxitas, fora em seu tempo uma figura importante em Meca. Foi ele quem primeiro equipou as duas caravanas que iam todos os anos de Meca, Síria e ao Iêmen, e dele se diz que tinha boas relações com Negus da Abissínia e com o imperador de Bizâncio. Em princípio, o clã que fundara continuou a obter sucesso. O filho de Hashim, Abd al-Muttalib, era uma figura carismática que, segundo se acreditava, redescobrira a fonte sagrada de Zamzam, em Meca, que havia sido encoberta pelos ímpios predecessores dos Coraxitas. Por isso, o clã Hashim tinha o privilégio de dar de beber a água de Zamzam aos peregrinos que vinham fazer o Hajj. Abd al-Muttalib também era um rico mercador cujo enorme rebanho de camelos sugere que dera continuidade a algumas das antigas ocupações nômades. Teve 10 filhos e 6 filhas, cada um mais belo que o outro. O historiador Muhammad ibn Sa'd lembra a impressão que os filhos de Abd al-Muttalib causavam ao povo de Meca. Dentre os árabes não havia homens mais notáveis ou dignos, nem de tão nobres feições. Seus narizes eram tão grandes que bebiam antes que os lábios. O filho mais novo, Abdallah, era particularmente caro a Abd al-Muttalib e disse que era ainda mais bonito que seus irmãos. Abdallah é o pai de Maomé. Esses foram anos cruciais para os Coraxitas, e a situação de seus clãs estava em constante mudança. Durante a infância de Maomé, um incidente significativo reacendeu a rivalidade entre os Alaf, os confederados, e os Mutiabum, os perfumados, mostrando quão dramaticamente a riqueza dos Hashim decrescera durante a velhice de Abd al-Muttalib. Um mercador do Iêmen vendera algumas mercadorias ao mais importante homem do clã dos Sa'd, que fora um dos confederados. Mas ele se recusou a pagar e então o mercador fez um apelo à tribo dos Coraxitas como um todo para que justiça fosse feita. O chefe do clã dos Tai, um dos perfumados, convocou uma reunião, convidando todos aqueles que se interessassem por justiça e pela probidade nos negócios. Os clãs dos Hashim, al-Muttalib, Asad e Zurá, todos pertencentes ao grupo dos perfumados, foram à reunião e fizeram um pacto que, mais tarde, ficou conhecido como Ifal-Fudu, a Liga dos Virtuosos. Foram todos a Caaba e juraram ficar sempre ao lado dos injustiçados e oprimidos. Disse que Maomé, então menino, esteve presente à cerimônia que falou com ternura e palavras de aprovação sobre a cavalheiresca associação. Mas é provável que Aif tivesse também interesses comerciais. Os clãs que a compunham estavam naquele momento em desvantagem em relação aos clãs dos confederados, que monopolizavam o comércio de Meca e deixavam os outros para trás. Aif pode bem ter feito que os monopolistas se unissem em defesa de seus interesses. As circunstâncias da infância de Maomé mostram que sua família passava por tempos difíceis. Quando chegou o momento de um jovem Abdallah tomar uma esposa, Abd al-Muttalib decidiu casar-se de novo para aliar-se com o clã dos Zurá.
Ele e seu filho mais novo noivaram respectivamente com Ala bin Quaib e Amina bin Bar, mãe de Maomé, ambas aparentadas com um dos principais comerciantes do Zurá. Uma lenda sobre a concepção de Maomé está em aberto contraste com a concepção de Jesus, como contada por Mateus e Lucas. O Islã nunca deu muita importância ao celibato e não houve nascimento virginal para o seu profeta. Abd al-Mutalib e seu filho Abdalá andavam juntos pelas ruas de Meca, indo visitar suas novas esposas, quando uma mulher saiu às pressas à rua e convidou Abdalá a se deitar com ela. Os árabes, ao que tudo indica, podiam ter quantas mulheres quisessem durante o período pré-islâmico e, apesar de ser o dia de seu casamento, Abdalá parece não ter achado que a sugestão fosse das piores. Respondeu simplesmente que teria de ficar junto com seu pai, mas tinha a intenção de visitá-la na manhã seguinte. Ao chegar à casa do pai de Amina, consumou-se imediatamente o casamento e Maomé foi concebido. Mas, na manhã seguinte, ao procurar a mulher que o havia convidado, ela não estava mais interessada. Disse que no dia anterior ardia uma luz brilhante nos olhos de Abdalá, a indicar que estava prestes a ser pai do profeta de seu povo. A luz havia desaparecido e outra mulher já concebera o mensageiro de Deus. Abdalá morreu enquanto Amina ainda estava grávida e a família passava então por momentos de tamanha dificuldade que não lhe pôde deixar mais que 5 camelos e uma jovem escrava chamada Baíra. Disse que Amina não passou nenhum desconforto enquanto esperava Maomé. Ao contrário, ouviu uma voz lhe dizer que estava carregando o Senhor dos Árabes e viu irradiar-se de sua barriga uma luz na qual podia divisar os castelos de Basra, na Síria, futuros destinatários da luz do Islã. Maomé nasceu no dia 12 de Rabiul Awwal e Amina imediatamente mandou dizer a Abd al-Mutalib que um dia o bebê seria um grande homem. Cheio de alegria e gratidão, o velho levou o novo neto a Kaaba. Disse que ele mesmo foi avisado do grande futuro à espera de Maomé. Uma Caim profetizou que um de seus descendentes governaria o mundo e, certa noite, sonhou que uma árvore crescia às costas da criança. Seu topo atingiu os céus e seus galhos se estenderam a leste e a oeste. Da árvore vinha uma luz, que era adorada por árabes e persas, os quais, mais tarde, aceitaram o Islã. Com frequência davam-se às crianças a paz de criação no deserto, por se acreditar que era mais saudável que a cidade. As mulheres beduínas se dispunham a aceitar um bebê coraxita para criar porque podiam esperar presentes da família, mas, devido à evidente pobreza de Amina, ninguém se interessava por Maomé. Aquele fora um ano particularmente ruim na Arábia e muitas tribos passavam fome. A tribo dos Bani Sa'd estava desesperada, mas Halima bint Abu Duaib, pertencente a uma das famílias mais pobres, decidiu levar Maomé a si mesmo, já que não conseguira encontrar outra criança de peito. Halima estava tão mal nutrida que não tinha leite nem para o seu próprio bebê. O leite de sua camela Sicara e mesmo a jumenta em que viajara até Meca estava nas últimas. Mas eis o que aconteceu assim que tomou nos braços o bebê Maomé. Eu o levei até minha bagagem e, assim que o pus para mamar, meus seios transbordaram de leite, que ele bebeu até estar satisfeito, assim como seu irmão de criação. Então ambos adormeceram, ao passo que antes não conseguíamos dormir com ele. Meu marido se levantou e foi até a velha camela e, vejam só, seus úberes estavam cheios. Ele a ordenhou e bebemos leite até ficarmos satisfeitos e tivemos uma noite tranquila. Pela manhã, meu marido disse, sabe, Halima, você trouxe uma criatura abençoada. Eu disse, por Allah, eu espero que sim. Então nos pusemos a caminho. Eu fui montada em minha jumenta e o trazia comigo. Ela ia tão rápido que os outros jumentos não conseguiam acompanhá-la, de modo que meus companheiros me disseram, com os diabos, pare e espere por nós. Não é essa a jumenta em que você veio? Claro que sim, respondi. Eles disseram, por Allah, algo extraordinário aconteceu. Então chegamos à nossa casa, no território dos Bani Sa'd, e não conheço lugar mais desolado que esse. Quando o tínhamos conosco, meu rebanho dava leite em abundância. Tiramos leite e bebemos, enquanto outros não tinham sequer uma gota nem conseguiam achar algo nos úberes de suas camelas, de modo que nosso povo dizia a seus pastores, ai de vocês, mandem seu rebanho pastar onde pasta o rebanho da filha de Abu Duaib. Mesmo assim, seus rebanhos voltavam famintos e sem uma gota de leite.
enquanto os meus tinham leite em abundância. Não é de causar surpresa que Alima relutasse em devolver Maomé e suplicasse a Amina que a deixasse ficar com ele mais um pouco. E então um aterrador mas premonitório incidente fez com que mudasse de ideia. Conta a história que um dia os irmãos de criação de Maomé voltaram correndo para junto dos pais, gritando apavorados que 2 homens vestidos de branco pegaram Maomé e abriram-lhe a barriga. Alima correu até ao local e achou o menino estendido no chão e muito fraco. Mais tarde, ele explicou que os homens retiraram-lhe o coração para fora do corpo e o lavaram com neve. Depois, colocaram-no numa balança e declararam que pesava mais que todos os árabes juntos. Por fim, um dos homens beijou-o na testa e disse com brandura: "Ó amado de Deus, em verdade você jamais terá medo, e se apenas soubesse o que de bom lhe foi preparado, ficaria muito feliz." Essa história é semelhante às lendas de outras culturas que descrevem uma iniciação. Simboliza a pureza necessária, se o iniciado está para receber uma infusão do divino, sem distorcer a mensagem sagrada. Alguns escritores muçulmanos situam o incidente pouco antes da viagem noturna, a experiência mística suprema da vida de Maomé, discutida no capítulo 7, o que demonstra que estavam bastante conscientes de seu verdadeiro significado. Mas a pobre Alima e seu marido Al-Harith nada sabiam sobre isso, e é compreensível que estivessem apavorados. Temendo que Maomé tivesse sofrido um ataque, levaram-no imediatamente a Meca, antes que aparecesse qualquer sequela. Mas Amina acalmou-os, fez com que lhe contassem toda a história e os tranquilizou. Aquela era uma criança excepcional e um grande futuro havia sido previsto para ela. Amina decidiu ficar com Maomé em Meca, mas, quando ele tinha 6 anos, ela morreu. Maomé ficou órfão pela segunda vez e foi morar na casa de seu avô Abd al-Muttalib, que, parece, tinha como favorito. O avô tivera 2 filhos de seu casamento tardio e Maomé foi criado junto a seus tios Abbas e o jovial Ansar, mais ou menos da sua idade. Todavia, Abd al-Muttalib já estava muito velho e sua morte estava próxima. Ele gostava que levassem sua cama até a Kaaba, onde podia deitar-se à sombra do santuário cercado por seus filhos mais velhos. Maomé costumava pular confiante sobre a cama e sentar-se ao lado do avô, que o fitava com ternura, afagando-lhe as costas. Ele morreu quando Maomé tinha cerca de 8 anos de idade e o garoto passou a viver em companhia de seus primos Talib e Aqil na casa de seu tio Abu Talib, que se tornara o chefe dos Hashim. Abu Talib era um homem bom e muito respeitado em Meca. Apesar do declínio de seu clã, ele foi sempre gentil com o sobrinho órfão, ainda que a situação financeira fosse cada vez mais difícil. Houve um ano em que deixou Maomé acompanhá-lo numa viagem de negócios à Síria e, para a surpresa dos Quraishitas, quando chegaram a Basra o monge Bahira se precipitou para fora da cela e os convidou para comer. Ele em geral ignorava a caravana, mas naquele ano vira em volta numa nuvem brilhante que fez com que entendesse que o profeta havia muito aguardado estava presente. Essa história é o equivalente muçulmano da de Jesus perdido no templo, mas os relatos antigos nos mostram que essas primeiras fontes eram ainda bastante ignorantes em relação ao cristianismo. O nome do monge, Bahira, foi confundido com o título siríaco Bira, reverendo. Os cristãos diriam que foi Bahira quem instruiu Maomé na heresia que chamaram maometismo. Por ser o mais novo, Maomé ficou do lado de fora tomando conta da mercadoria enquanto os Quraishitas aceitavam o convite de Bahira. Durante a refeição, o monge estudou cuidadosamente os mercadores, mas nenhum deles correspondia à descrição do profeta que encontrara em seus livros. Não havia mais ninguém com eles. Os Quraishitas então sentiram-se envergonhados por deixarem o neto do grande Abd al-Muttalib do lado de fora feito um escravo. Trouxeram-no para dentro e o monge observou-o atentamente. Terminada a refeição, Bahira chamou Maomé à parte e pediu-lhe que jurasse em nome de Al-Lat e Al-Uzza, as deusas de seu povo, dizer a verdade ao que lhe perguntasse. "Não me peça para jurar em nome de Al-Lat e Al-Uzza", protestou Maomé, "pois, por Allah, não há para mim nada mais odioso que essas duas." Em vez disso, jurou somente em nome de Allah e respondeu às perguntas de Bahira sobre sua vida. O monge examinou seu corpo e encontrou a marca especial da profecia entre as omoplatas. "Leve seu sobrinho de volta para sua cidade e guarde-o muito bem contra os judeus", aconselhou Bahira a Abu Talib, "pois, por Allah,
Se o virem e souberem o que sei sobre ele, irão lhe fazer mal. Um grande futuro está à espera de seu sobrinho, portanto, leve-o depressa para casa. Mas até os 25 anos, aproximadamente, houve poucos sinais de grandeza na vida de Maomé, mesmo sendo um jovem bastante habilidoso. Em Meca, era conhecido como Al-Amin, o confiável. Durante toda a vida, teve o dom de inspirar confiança aos outros. Tornara-se um belo rapaz, de corpo compacto e sólido de estatura mediana. Seus cabelos e barba eram espessos e encaracolados e tinham uma expressão luminosa particularmente notável mencionada por todas as fontes. Seu caráter era decidido e franco, o que fazia com que desse total atenção a tudo o que estivesse fazendo. Isso era também demonstrado por sua postura. Assim, nunca olhava por sobre os ombros, mesmo que seu manto ficasse preso num arbusto espinhento. Mais tarde, seus homens podiam falar e rir à vontade atrás dele, certos de que não se viraria e daria de frente com eles. Ao se virar para falar, nunca se inclinava um pouco, mas se virava de todo e encarava de frente. Ao apertar a mão de alguém, nunca era o primeiro a retirá-la. Seus tios providenciaram-lhe um bom treinamento militar e ele se tornou hábil arqueiro, competente espadachim e lutador. Entretanto, jamais seria tão bom no campo de batalha quanto seu tio Anzá, um gigante dotado de prodigiosa força física. Seu tio Abbas se tornara banqueiro, e Maomé, comerciante, cujo trabalho era levar caravanas à Síria e à Mesopotâmia. No Ocidente, ele era frequentemente chamado de condutor de camelos, descrição pejorativa desse cargo administrativo de grande responsabilidade. Contudo, alguns estudiosos ocidentais contemporâneos questionam essa profissão, alegando que ele não demonstra nenhum conhecimento de primeira mão da Síria ou de outras terras civilizadas e que o Corão nunca faz menção das procissões e outros espetáculos e atrativos da cristandade siríaca, que inspiraram poetas seus contemporâneos na península. Mas parece um tanto forçado questionar a tradicional visão da profissão de Maomé como mercador, já que é difícil ver por que alguém inventaria uma coisa dessas. Apesar de suas capacidades, a condição de órfão impedia de progredir. Isso deve ter sido doloroso, e veremos que, durante toda a vida, ele se preocupou com a condição e o cuidado dos órfãos. Sua baixa posição fez com que fosse difícil achar uma esposa. Certa vez, quis desposar Faquita, uma filha de Abu Talib que tinha mais ou menos a sua idade. Mas Abu Talib teve de lhe dizer que ainda não estava em condições de casar e conseguiu para ele um pretendente mais vantajoso no aristocrático clã dos Makhzum. Por mais gentil e tático que tenha sido Abu Talib, isso deve ter sido profundamente doloroso. Maomé era um homem que amava as mulheres e precisava delas. Nisso, difere de muitos contemporâneos. Mais tarde, alguns companheiros mais próximos, que claramente acreditavam que a mulher deve ser mantida em seu lugar, observaram que a maioria dos habitantes de Meca menosprezava o sexo feminino. Vimos que as mulheres não tinham nenhum status durante a Jahiliyyah, e mesmo alguns dos mais preeminentes muçulmanos tratavam suas esposas e filhas com dureza. Mas Maomé deve ter apreciado realmente a companhia do sexo feminino e precisado de carinho e intimidade. Posteriormente, sua gentileza e indulgência para com as mulheres deixariam perplexos muitos companheiros. Maomé não foi o libertino perverso das lendas ocidentais. Ele precisava de uma mulher que fosse tanto uma amiga querida como amante. Por volta de 595, contudo, sua sorte mudou drasticamente. Uma parente distante, Khadija bint Khuwailid, pediu-lhe que levasse suas mercadorias à Síria. A vida urbana oferece muitas vezes às mulheres a oportunidade de se destacar nos negócios e no comércio. Durante o século XII, na Europa, houve um número significativo de mulheres banqueiras, mercadoras e lojistas que obtiveram excelente sucesso e parece ter acontecido o mesmo em Meca. Khadija, casada 2 vezes e com alguns filhos, pertencia ao clã dos Azad, mais poderoso que o dos Hashim no começo do século VII, e foi capaz de viver muito bem como comerciante. Maomé concordou em levar sua encomenda e iniciou uma viagem decisiva. Um tal Maisara, que o acompanhou, viu muitas coisas estranhas que depois contou a Khadija. Relatou ter sido chamado à parte por um monge que lhe disse que Maomé era o profeta cuja vinda estava sendo tão aguardada na Arábia. Mais tarde, e com grande espanto,
viu dois anjos protegendo Maomé do sol intenso. Ao ouvir essas histórias, Khadija foi imediatamente consultar seu primo Waraka ibn Nawfal, o omife que havia se convertido ao cristianismo e estudado as escrituras. O Waraka também aguardava ansioso pelo profeta árabe e, ao ouvir as novas trazidas por Khadija, exclamou: se isso for verdade, Khadija, com certeza Maomé é o profeta de seu povo. Khadija propôs casamento a Maomé, motivada não apenas pelo entusiasmo de Waraka, mas também pelos atributos pessoais de seu jovem parente. Apesar da diferença de idade, ela precisava de um marido e Maomé era uma escolha adequada. Gosto de você por causa de nosso parentesco, ela lhe disse, e de sua boa reputação entre o seu povo, sua confiabilidade, bom caráter e sinceridade. Reza a tradição que Khadija tinha então 40 anos, mas, como lhe deu pelo menos 6 filhos, é provável que fosse mais moça, embora ainda bem mais velha que seu novo marido. É comum no Ocidente fazer pouco caso desse casamento com uma viúva mais velha e rica. Sugeriu-se que Maomé aceitou a união por interesse. Mesmo Maxime Rodinson, em sua benévola biografia, sugere que talvez Maomé tenha achado o casamento sexual e emocionalmente frustrante. Mas, ao que tudo indica, deu-se justamente o contrário. Durante os primeiros anos de sua missão profética, ele não teria conseguido ir adiante sem seu apoio e aconselhamento espiritual. Khadija era uma mulher notável. Ela era, diz Ibn Ishaq, determinada, nobre e inteligente. Sempre que Maomé era atacado por seus inimigos ou abalado pela força de sua experiência mística, recorria à esposa em busca de conforto. Khadija foi a primeira pessoa a reconhecer o dom extraordinário do marido, deu-lhe forças, aliviou seu fardo, atestou sua verdade. Maomé era um homem apaixonado e, enquanto esteve casado com Khadija, não tomou outra e mais jovem esposa, fato a que deveriam atentar aqueles que o criticam por sua poligamia em anos posteriores. Na verdade, após a morte de Khadija, Maomé costumava enfurecer suas esposas ao louvar-lhe infinitamente os méritos, e certa feita empalideceu de pesar ao pensar ter ouvido sua voz. Esse não foi um casamento de conveniência. Maomé deu grande parte dos lucros aos pobres e fez sua própria família levar uma vida frugal. Apesar da austeridade, esse deve ter sido um lar feliz. Khadija deu a Maomé pelo menos 6 filhos, 2 homens, Al-Qasim e Abdallah, que morreram ainda bebês, e 4 mulheres, Zainab, Ruqayyah, Kulthum e Fátima. Maomé adorava crianças. Durante toda a vida ele as abraçaria e beijaria e brincaria com elas. Foi sempre um pai atencioso com as filhas. É um costume árabe receber um nome honorário, conhecido como cunha, quando do nascimento do primeiro filho e, a partir de então, Maomé foi com frequência chamado Abu al-Qasim, o pai de Qasim, nome que o enchia de satisfação. Khadija seria chamada al-Qasim, a mãe de Qasim. Em certa medida, Maomé foi capaz de compensar a morte dos filhos. No dia de seu casamento, Khadija o presenteou com um jovem escravo de uma tribo árabe do norte, a tribo dos Kalb. Zad ibn Adi tornou-se tão apegado a seu senhor que quando a família finalmente conseguiu localizá-lo e foi até Meca com o dinheiro do resgate, pediu para ficar com Maomé. Em troca, Maomé deu-lhe a liberdade e adotou-o. Anos mais tarde, quando sua caçula Fátima tinha 4 anos, houve mais um acréscimo à família. Abu Talib passava por dificuldades financeiras e, naquele ano de fome particularmente aguda, seu capital minguou ainda mais. Para aliviá-lo, Abbas levou seu irmão mais moço Jafar, e Maomé ficou com o caçula de Abu Talib, Ali, de 5 anos. Maomé, ele próprio um órfão, levava a paternidade adotiva muito a sério. Sempre que seus pais de criação beduínos o vinham visitar, ele os presenteava com comida ou ovelhas. Zaid e Ali prosperaram sob sua custódia. Ambos tornaram-se líderes importantes na comunidade muçulmana inicial e Ali, em particular, parecia ter o dom de inspirar uma profunda devoção aos seus amigos. Nesses anos de calmaria, antes que Maomé recebesse o chamado, sua posição em Meca melhorou. Ele era particularmente conhecido em Meca por sua bondade para com os pobres e os escravos. Olhando retrospectivamente, um incidente parece ter sido premonitório. Em 605,
Quando Maomé contava 35 anos, os coraxitas decidiram reconstruir a Caaba. Muitas pedras estavam soltas. Ela precisava de um teto novo e pouco tempo antes havia sido vandalizada por ladrões. Mas a santidade da construção tornava a empresa arriscada e delicada. Na maioria das sociedades, as coisas sagradas são tabu e têm de ser manuseadas com muito cuidado. Os coraxitas estavam muito nervosos com a demolição do grande santuário. Mesmo assim, tocaram o projeto. O Walid ibn al-Mughira, chefe dos Makhzum e um dos mais influentes homens de Meca, aproximou-se dela cuidadosamente com sua picareta e disse: "Ó Deus, não tenha medo. Queremos apenas fazer o melhor." O trabalho pôde então começar e cada clã se responsabilizou por uma área, de modo que o trabalho fosse verdadeiramente um esforço conjunto de toda a tribo. Ao chegarem às fundações, contudo, disse que a cidade inteira ficou chocada e os coraxitas decidiram deixá-las intactas. As novas paredes foram erguidas, mas uma discussão acirrada começou quando chegou a hora de colocar a pedra negra de volta no lugar, pois todos os clãs queriam ter essa honra. Passados 5 dias, seguia ainda a disputa, claro indício da feroz competitividade que corroía a unidade tribal de Meca. Por fim, em sua desesperada tentativa de chegar a um acordo, os clãs decidiram acatar a decisão da primeira pessoa que passasse. Aconteceu de essa pessoa ser Maomé, que acabara de retornar de uma viagem de negócios e, como de costume, se dirigia imediatamente à Caaba para fazer as circunvoluções rituais. Ele foi saudado com alívio. "Eis que chega ao mim", disseram todos. "Estamos em boas mãos." Maomé pediu-lhes que trouxessem um manto, colocassem a pedra sagrada em seu centro e, então, fez com que um representante de cada clã pegasse uma ponta para que, juntos, a colocassem de volta no lugar. Maomé procederia a uma reconstrução ainda mais fundamental da Caaba ao fazer dela o centro do mundo muçulmano, e também estava destinado a restaurar a unidade coraxita em torno do santuário de Allah. Como vimos, por volta dos 40 anos, Maomé começou a fazer retiros espirituais. Sua futura esposa Aisha disse que ele começara a passar mais e mais tempo sozinho, em adoração a Deus. Começou a ter sonhos que pareciam iluminados por promessas e esperanças como a luz da aurora. Durante a reclusão, praticava exercícios espirituais, chamados Tanut pelos árabes, e distribuía comida aos pobres. Tanto as orações como a esmola se tornariam práticas essenciais à religião de Allah. É provável que tenha passado muito tempo em meio a pensamentos aflitivos. Sabemos pelo curso de sua carreira que diagnosticou com clareza o problema de Meca. Devia estar se sentindo profundamente frustrado. Ninguém em Meca o levaria a sério, e a posição inferior de seu clã o impedia de exercer liderança na cidade. Mesmo assim, devia intuir que possuía capacidades extraordinárias que não estavam sendo aproveitadas. O Corão vez por outra reflete sobre o fato de Deus nunca ter mandado um profeta aos coraxitas, embora os tenha enviado aos demais povos da terra. É provável que Maomé acreditasse que um mensageiro de Deus pudesse dar jeito nos problemas de sua cidade, mas sabemos pelo Corão que jamais imaginara que seria ele o profeta. Em todo caso, ele, como Moisés, subira ao topo da montanha e foi no topo da montanha que, na 17ª noite do Ramadã de 610, encontrou-se com Deus. Não sabemos muito sobre os Tanut, mas é provável que consistissem em exercícios disciplinares, existentes na maioria das tradições religiosas, para ajudar seus adeptos a transcender os limites da experiência cotidiana. Mais tarde, Maomé expressaria essa vivência de inefável dizendo que foi visitado por um anjo que apareceu ao seu lado na caverna e lhe deu ordens de recitar, como alguns dos profetas hebraicos, que também relutaram em proclamar a palavra de Deus. Maomé recusou. "Eu não sei recitar", insistiu, achando que o anjo o havia tomado por um Caim, um adivinho da Arábia. Mas o anjo apenas envolveu-me num abraço até que atingisse o limite de minha resistência, ao final do qual Maomé se surpreendeu dizendo as verdadeiras primeiras palavras do Corão: "Recita em nome do Deus que te criou, criou o homem de sangue coagulado." Recita: "E teu Senhor é o mais generoso, que ensinou com a pena, ensinou ao homem o que não sabia." Maomé voltou-se num estado de terror e desgosto. A ideia de que, contra sua vontade, houvesse se tornado um Caim, um possuído pelos jin,
encheu de desespero, diz-nos Tabari, o historiador, que não mais desejou continuar vivendo. Precipitando-se para fora da caverna, começou a escalar o topo da montanha para dali se atirar para a morte. Mas, na encosta da montanha, teve outra visão que, mais tarde, identificaria com Gabriel quando estava a meio caminho na montanha. Ouviu uma voz vinda do céu que dizia: ó Maomé, você é o apóstolo de Deus e eu sou Gabriel. Ergui então a cabeça em direção ao céu para ver quem me falava e eis que era Gabriel em forma de homem com os pés fincados nos dois lados do horizonte. Eu fitava sem me mover para frente ou para trás. Então, desviei o rosto, mas, para onde quer que olhasse, eu via como antes. Esse não era um anjo naturalista e bonitinho como os que às vezes vemos na arte cristã. No Islã, Gabriel é o Espírito da Verdade por intermédio do qual Deus se revela aos homens. Essa é a avassaladora e poderosa sensação de uma presença espalhada por todo o horizonte da qual é impossível fugir. Maomé tivera a mesma apreensão poderosíssima de uma realidade luminosa que devastara profetas e videntes na maioria das tradições. No cristianismo ela foi descrita como sendo um mysterium terribile et fascinans e no judaísmo ela é chamada Kadosh, santidade, a alteridade terrível de Deus. As várias tradições fornecem relatos conflitantes da visão original de Maomé. Algumas dizem que ela se resume à visão na caverna, outras, a visão do anjo no horizonte. Mas todas enfatizam o horror e o medo de Maomé. Os profetas hebreus também clamavam contra a visão da santidade, julgando que sua morte se aproximava. Ai de mim, gritou Isaías ao ter a visão de Deus no templo, estou perdido. Até os anjos protegiam-se com suas asas da presença divina, mas ele encarara o Yahweh dos exércitos com seus próprios impuros olhos. Jeremias sentiu Deus como uma dor agonizante que lhe assolava cada membro, como Maomé, ao ser abraçado pelo anjo. Ele teve a experiência da revelação como uma espécie de estupro divino. Ela o invadiu com uma temerosa força, violentando seu ser natural, que não havia sido feito para suportar tal impacto divino. O que todos esses profetas viveram chama-se transcendência, uma realidade além de qualquer conceito e a que os monoteístas chamam Deus. Sua experiência é terrível, pois leva cada um dos profetas a um território desconhecido, muito além dos consolos da normalidade, onde tudo é um profundo choque. Mas ela é também fascinante, exercendo uma atração irresistível, por ser de certa forma a lembrança de algo já conhecido intricadamente ligado ao mais profundo eu. Mas, diferentemente de Isaías ou Jeremias, Maomé não teve o consolo de uma religião estabelecida que o apoiasse e o ajudasse a interpretar sua experiência. Parecia haver se abatido sobre ele sem ser solicitada, fazendo com que se sentisse desesperado e desejasse o suicídio. Ele havia sido impelido a uma esfera que nunca antes imaginara e agora tinha de prestar contas dela a si mesmo. Em meio ao isolamento e a terror, voltou-se instintivamente para a esposa. Rastejando, com a parte superior do corpo tremendo convulsivamente, Maomé se atirou ao colo de Khadija. Me cubra, gritava, suplicando-lhe que o protegesse da presença aterradora. Apesar de seu desprezo por Caíns, que sempre se cobriam com seus mantos ao dizer um oráculo, Maomé instintivamente adotara a mesma postura. Tremendo, esperou que o terror diminuísse, então Khadija o envolveu em seus braços, confortando-o e tentando fazer com que deixasse de ter medo. Todas as fontes enfatizam a forte dependência de Maomé em relação a Khadija durante a crise. Posteriormente, ele teria mais visões na encosta da montanha e após cada uma delas se dirigiria a Khadija, pedindo-lhe que o embalasse e o envolvesse em seu manto. Mas Khadija não se reduz a uma figura materna consoladora. Foi também a conselheira espiritual de Maomé. Ela foi capaz de dar-lhe o tipo de apoio que outros profetas e videntes encontram numa religião estabelecida. Quando o medo passou naquela primeira vez, Maomé perguntou-lhe se havia se tornado um Caim. Era a única forma de inspiração que conhecia e, apesar da imponente santidade, essa também pareceu ser incomodamente semelhante à dos que na Arábia eram possuídos pelos jinn. Assim, Hassan ibn Thabit, um poeta de Yatrib que posteriormente se converteria ao Islã, diz que, quando recebeu a vocação poética, seu Jimny apareceu diante dele, jogou-o ao chão e obrigou as palavras inspiradas a saírem boca fora.
Maomé não tinha muito respeito pelos jin, que às vezes eram caprichosos e cometiam erros. Será essa paga que lhe dava Allah por sua devoção? Ele não queria mais viver. Ao longo de sua vida, o Corão demonstra quão sensível era Maomé a qualquer sugestão de que fosse tão somente um Majnun, um possuído por um Jimni, e cuidadosamente distingue os versículos do Corão da poesia convencional árabe. Khadija prontamente o consolou. Deus não age de forma assim tão cruel e arbitrária. Maomé tentava honestamente viver do modo como pedia a Deus e em troca Deus não permitiria que ele fracassasse. Você é bom e tem consideração para com seus parentes. Você ajuda os pobres e os desamparados e carrega seus fardos. Você luta para recobrar as altas qualidades morais que seu povo perdeu. Você honra seus hóspedes e socorre os necessitados. Isso não pode ser, meu querido. Para tranquilizá-lo ainda mais, ela sugeriu que procurassem um Waraka, que estudara as escrituras e podia aconselhá-los com mais propriedade. O Waraka não teve nenhuma dúvida. Santo, disse ele, se o que você me diz é verdade, ó Khadija, então veio até ele o mesmo Namus que outrora veio a Moisés e ele é o profeta de seu povo. No próximo encontro com Maomé na Kaaba, o cristão Waraka correu até o novo profeta do Deus único e o beijou na testa. Devemos agora fazer uma pausa e refletir sobre a natureza dessa experiência. Nós não mais descartamos automaticamente uma visão desse tipo como sendo estéril ou má fé. Em todas as culturas, a inspiração foi sempre vista como uma forma de possessão benigna, em termos tanto artísticos como religiosos. O poema ou mensagem parece falar a seu criador com força imperativa e parece se declarar. Frequentemente, pensadores verdadeiramente criativos também se sentem inspirados desse modo. É como se, de alguma forma, houvessem tocado ou descoberto uma realidade incriada dotada de existência independente. O mais famoso caso é o de Arquimedes, que pulou de sua banheira quando descobriu seu famoso princípio gritando Eureka! Encontrei! Achando-se relaxado, ele se pôs num estado de espírito receptivo, e a resposta pareceu vir espontaneamente, como se tivesse uma existência independente da própria mente. Todo pensamento verdadeiramente criativo é, em certo sentido, intuitivo. Ele exige um mergulho no obscuro mundo da realidade incriada. Vista dessa forma, a intuição não abdica da razão, mas antes a acelera, encapsula num instante, de modo que a solução vem sem as trabalhosas preliminares lógicas de costume. Um gênio criativo retorna dessa terra não descoberta como um dos heróis da antiguidade, que tomara força algo de volta dos deuses e o entregar à humanidade. Talvez seja possível pensar na experiência religiosa de um modo similar. O poeta que escuta um poema que lhe parece uma realidade externa está, claro, escutando seu inconsciente. Ele se torna o portador de uma mensagem ou dádiva daquilo a que se chamou musas ou deuses. Numa pequena sociedade como Meca, o inconsciente das pessoas tinha muito em comum. Falando em termos estritamente seculares, Maomé havia alcançado o mais profundo nível do problema com que seus contemporâneos se deparavam e lhes trouxe algo que poucos deles estavam prontos para ouvir. Veremos que, conforme ia trazendo à luz o Corão, versículo por versículo, sura por sura, e o recitava a seu povo, muitos deles o reconheceram em um nível profundo. Ele foi capaz de sobrelevar seus preconceitos, inquietudes e objeções ideológicas e propor uma solução social inventiva e espiritual em que ninguém antes havia pensado, mas que respondia a seus desejos e aspirações mais profundos. Em cada religião, a ideia de Deus ou da realidade última é condicionada culturalmente. Ao que parece, os árabes no Hijaz estavam à procura de uma nova solução religiosa que fosse adequada às suas próprias necessidades. Eles não queriam, por exemplo, a ideia cristã de Deus, marcada pela filosofia e pelos ideais racionalistas da Grécia Antiga. Maomé instintivamente retornara ao cerne da experiência religiosa dos profetas hebreus, mais adequada ao povo do Oriente Médio. É tentador pensar na popularidade do Islã entre os povos da Síria, da Mesopotâmia, do Irã e da África do Norte como rejeição de uma noção de Deus inspirada nos gregos e um retorno a uma visão mais semítica. Mas Maomé não fazia ideia de que estava fundando uma nova religião mundial. Essa era para ser uma religião dos árabes, que pareciam ter sido excluídos do plano divino.
Deus enviara aos judeus e cristãos uma escritura. No Corão eles são chamados Al-Kitab, os povos do livro traço, mas não se revelara aos árabes. A revelação que Maomé começara a recitar no Monte Hira sob inspiração divina era uma Corã árabe. Era uma mensagem que respondia às mais profundas necessidades dos árabes. Maomé conseguira de algum modo chegar a um novo nível de consciência, diagnosticando o que havia de errado em sua sociedade, dando pouco a pouco aos árabes sua própria solução. Muitas vezes usamos o termo revelação para descrever um pensamento ou visão inteiramente original, mas a etimologia do termo nos mostra que se trata de algo que foi desvelado, descoberto. Por natureza, nenhuma visão ou conceito religioso pode ser original, uma vez que intenta chamar a atenção para uma realidade fundamental e preexistente. Maomé compreendeu e expressou essa verdade de forma mais clara que muitos outros líderes religiosos. Não há nada novo na revelação no Monte Hira. É simplesmente a antiga religião de Deus, que havia sido repetidamente revelada e que fora confiada a Maomé para que ele a levasse aos árabes. A religião de Allah que Maomé dentro em pouco começaria a pregar em Meca não tivera início no Monte Hira, e sim no primeiro dia da criação. Deus fizera de Adão seu califa o vice-regente na terra, após o que enviou profeta atrás de profeta a todos os povos na face da terra. A mensagem fora sempre a mesma, de modo que todas as religiões são essencialmente uma. O Corão nunca declarou cancelar as revelações anteriores, mas, em princípio, um culto, uma tradição, uma escritura eram tão bons quanto o outro. O que importa é a qualidade da submissão do indivíduo a Deus, e não é uma mera expressão humana de sua vontade. As pessoas não têm por que desejar outra religião que não seja de Deus. Todos os profetas haviam confirmado e continuado a progressiva revelação de Deus. Assim, ao se referir à crença de que Jesus havia profetizado a vinda do Paráclito, termo que foi, como vimos, traduzido por alguns árabes como Ahmad, uma variação do nome Muhammad, o Corão diz: Jesus, o filho de Maria, disse: ó filhos de Israel, sou o mensageiro que Deus vos enviou. Corroboro tudo quanto está na Torá e anuncio a chegada de um mensageiro que virá depois de mim, chamado Ahmad. A única diferença da revelação de Maomé era o fato de, pela primeira vez, Deus haver enviado aos Coraxitas um mensageiro e uma escritura em sua própria língua. Há, portanto, uma atitude despreocupada com relação às formas históricas da revelação. É bom enfatizar esse ponto, pois tolerância não é uma qualidade que hoje os ocidentais costumam associar ao Islã. Mas, como apontam os próximos capítulos, a intolerância do Islã não surge do mesmo tipo de conflitos doutrinários que dividiram os cristãos, e sim de fontes completamente diferentes. Após a morte de Maomé, nunca se exigiu que judeus e cristãos se convertessem ao Islã, e lhes era dada a liberdade de culto dentro do Império Islâmico. Mais tarde, zoroastristas, hindus, budistas e sikhs foram todos incluídos entre os povos do livro. Para o Islã nunca foi problema coexistir com povos praticantes de outras religiões. O Império Islâmico serviu de morada a judeus e cristãos durante séculos, mas a Europa Ocidental achou praticamente impossível tolerar a presença de judeus e muçulmanos em território cristão. A revelação no Monte Hira em 610 foi obviamente um evento importante na história do Islã, mas foi apenas o começo. O milagre do Corão, segundo muitos muçulmanos hoje em dia, não é a forma de sua revelação original a Maomé no Monte Hira, em Meca e, mais tarde, em Medina, e sim sua contínua habilidade de dar a milhões de homens e mulheres em todo o mundo fé em um sentido e valor últimos da vida. A religião islâmica vem tendo de ser continuamente inventiva e criativa em sua aplicação da visão original a um mundo em constante mudança. Como qualquer outra fé, ela tende a responder à modernidade. No Corão, Maomé é muitas vezes chamado de o profeta com acento circunflexo, o profeta iletrado, e a tese de seu analfabetismo dá ênfase à natureza milagrosa de sua inspiração. Alguns estudiosos ocidentais, contudo, afirmam que o título com acento circunflexo não deve ser interpretado como iletrado e que, como comerciante, Maomé provavelmente tinha noções básicas de escrita. Acreditam que ele dizia ser o profeta do povo iletrado que não havia recebido uma escritura de Deus. Em outras palavras, com acento circunflexo quer dizer profeta dos gentios. Outros escritores,
Partindo dessa afirmação, supuseram incorretamente que o termo "me" com acento circunflexo está relacionado a uma comunidade, e que o título significa o profeta do povo. A bem da verdade, o "me" com acento circunflexo e uma não tem nenhuma relação entre si, e os muçulmanos consideram essa interpretação ofensiva. Vimos que, por aproximadamente 1000 anos, os ocidentais não foram capazes de acreditar que Maomé tivesse uma vocação profética genuína. Esta parece outra tentativa de justificar essa visão. Na verdade, parece retorcido questionar a interpretação muçulmana tradicional de "me" com acento circunflexo. Não há nenhuma menção de Maomé lendo ou escrevendo nos relatos mais antigos. Quando precisava enviar uma carta, ele a ditava para alguém como Ali, que sabia ler e escrever. Esconder sua capacidade de ler e escrever durante toda a vida teria sido a suprema fraude. Além de atípica, é um tipo de fraude de muito difícil manutenção, dado que ele e sua gente viviam em grande proximidade. A interpretação de "me" com acento circunflexo como iletrado é de fato muito antiga, também é de grande importância para os muçulmanos. Tem um significado mais ou menos semelhante ao da concepção virginal para o cristianismo, enfatizando a pureza que se exige de um homem ou de uma mulher que traga a palavra de Deus à humanidade. A revelação não pode ser tomada como uma contribuição puramente humana. Não obstante, seria erro imaginar Maomé agindo de forma passiva, como um telefone que conecta a Deus aos homens. Como outros profetas, ele muitas vezes tinha de fazer esforço para compreender as revelações, que nem sempre vinham de forma clara e verbalizada. Eventualmente vinham em forma de visões, e não de palavras. Como vimos, a futura esposa de Maomé, Aisha, disse que as revelações mais antigas vinham em forma de imagens. Consistiam em indícios vagos e ricos de um significado poderoso e transfigurante. O primeiro sinal da profecia concedida ao apóstolo eram verdadeiras visões, à semelhança da claridade da alvorada. Falaq as-Subh. A expressão nos diz da súbita transformação do mundo quando o brilho do sol atravessa a escuridão nessas terras do leste, onde não há crepúsculo. O que Maomé experienciava era antes a surpreendente visão da esperança que uma mensagem específica. As tradições muçulmanas mostram que converter as mensagens em palavras nunca foi tarefa fácil. Maomé certa feita disse: "Nunca recebi uma revelação sem ter a sensação de que minha alma era arrancada de mim. Era um angustiante processo de criação." Algumas vezes, ele disse, o conteúdo verbal era bastante claro. Sentia como se visse o anjo em forma de homem e ouvisse suas palavras. Outras vezes, no entanto, o processo era mais dolorido e incoerente. Às vezes ela vem a mim como as reverberações de um sino, e essas são as mais difíceis de suportar. As reverberações cessam quando já sei qual é sua mensagem. Nós o veremos voltar-se para dentro de si, vasculhar a própria alma por uma solução para seus problemas. Assim como um poeta escuta um poema que gradualmente traz à luz, o Corão avisa-o para ouvir o significado inarticulado com atenção, e aquilo a que Wordsworth chamou passiveness, passividade sábia. Não se deve correr para colocar a mensagem em palavras antes que estas venham à tona no tempo apropriado. Não precisas movimentar demais a língua para apressar a recitação do Corão. A nós compete compilá-lo e recitá-lo. Quando o recitamos, acompanhe atentamente a recitação. A voz divina não estava trovejando uma mensagem dos céus. Deus não era uma realidade externa e claramente delimitada. Chegava-se a ele ao se olhar para dentro. Mais tarde os sufis, os místicos do Islã, desenvolveriam a noção de Deus como fundamento da nosso próprio ser. Alguns ouviriam uma voz divina dizendo-lhes: "Não há outro Deus senão você." Também não sabemos quantas revelações Maomé recebeu no início de sua carreira. Sabemos, contudo, que Maomé, Khadija e Waraka nada disseram a esse respeito. Maomé não era o ávido propagandista de si mesmo descrito por seus inimigos ocidentais. Após as primeiras revelações, no entanto, Maomé passou por um período de silêncio de aproximadamente 2 anos. Foi uma época de grande desolação, e alguns historiadores muçulmanos atribuem a esse período seu desespero suicida. Haveria ele se enganado? Ou Deus o considerara inadequado como portador da mensagem e o abandonara? O silêncio parecia catastrófico. Quando então veio a Sura 93, a Sura da Manhã,
com uma eclosão de luminosa confiança, pelo esplendor do meio-dia, e pela noite quando serena, teu Senhor não te abandonou nem te odeia. A última porção será melhor para ti que a primeira. Teu Senhor te acumulará, e estarás satisfeito. Não te encontrou órfão e te amparou? Não te encontrou errante e te guiou? Não te encontrou pobre e te enriqueceu? Por tua vez, o órfão, não oprimas, e o mendigo, não repilas, e as graças de teu Senhor, divulga. Maomé estava prestes a começar sua missão. Ele aprendera a ter fé em sua experiência e acreditava então que ela vinha diretamente de Deus. Ele não era um Caim ludibriado. O ato de fé exigia coragem, mas estava então decidido a dar um passo que exigiria dele ainda mais resignação. Resolver aceitar a interpretação de Waraka a respeito de sua experiência. Ele fora chamado para ser o profeta dos Coraxitas. Teria então de se apresentar diante de seu povo. O Waraka o alertou de que isso não seria fácil. Ele estava velho e talvez não vivesse muito tempo, disse a Maomé, mas desejava viver ainda o bastante para poder ajudá-lo quando seu povo o expulsasse. Maomé ficou horrorizado ao ouvir isso. Iria mesmo expulsá-lo? Perguntou em desalento. O Waraka respondeu-lhe com tristeza que um profeta nunca é honrado em sua própria terra. Como veremos, Maomé usou de muita cautela ao iniciar sua pregação. Sabia que sua mensagem podia ser ridicularizada. Poderiam achar que era um agente dos bizantinos, como Hanif Uthman ibn al-Warid, ou poderiam acusá-lo de traição e de falta de fé na religião tradicional. No entanto, Maomé estava pronto para aceitar sua perigosa missão. Ela o levaria a uma direção que jamais imaginara.